não vou, ouviu bem? Não vou! Eu sei muito bem que é para lá que me queres levar, mas para lá eu não vou! Não vou! Não vou! Já te disse que para o Brasil eu não vou! Solta-me! Solta-me, vou! Não vou! Olha os animais que passeiam pelas ruas do Brasil! São estes que te vão devorar os filhos! Para o Brasil eu não vou! Não vou! E solta-me! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Juan, si estuvieras considerando o te impusieran nuestro traslado a Brasil, ¿qué aviso? Partirás sin mí. Yo no seré jamás la princesa de Brasil. Did she spit on him? Yes, my sweet. She spat on him good and strong. Olá, boa noite. Vocês acabaram de ver aí a Carlota Joaquina enfurecida com a possibilidade de vir morar no Brasil. Bom, marco da retomada do cinema nacional na década de 1990, Carlota Joaquina, princesa do Brasil, está comemorando 30 anos de história e o filme vai ser exibido nos cinemas brasileiros a partir do próximo dia 14 de agosto. Este foi o primeiro longa da diretora roteirista Carla Camurati, que hoje está aqui comigo. Carla, seja bem-vinda ao Metrópolis, querido. Obrigado, um beijo. Bem-vinda e trazendo essa novidade. E eu nem falei ainda que o filme não só está voltando, mas está restaurado, está lindo, 4K, 5.1, está mais incrível ainda, né? Tá lindo, lindo, lindo. A gente ontem teve a pré-estreia aqui, né? Ali na Augusta, no Petrobras Augusta. E foi muito maravilhoso, porque quando eu tinha visto a cópia zero, há uns 4, 5 meses atrás, que a Cinemateca de São Paulo fez uma projeção. Mas quando você vê ele todo restaurado em 4K, com o som 5.1, é uma loucura. Não, é impressionante, né? É impressionante. É muito lindo. Eu fico muito... De vez em quando eu fico bobo olhando, sabe? Eu falo, cara, que incrível isso. Aquela fotografia do Breno Silveira, meu. Nossa, que coisa, que saudade, né? que eu Saudade tenho do Breno. Breno. E que trabalho maravilhoso que ele fez. Aliás, você conseguiu uma equipe incrível para trabalhar com você. Verdade. Naquela época. E o seu primeiro filme, Carla Camurati. Tive muita sorte. Você acertou demais, acertou em tudo. Tive acertou muita sorte, porque realmente eu tive uma equipe companheira que ficou do meu lado o tempo inteiro, porque não é que foi um filme normal, que tinha dinheiro, aí você filma 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas. Não, era um filme que ele não tinha dinheiro. A gente ia conseguindo dinheiro à medida que a gente ia fazendo. Sim. Então, foram 5 semanas ao longo de 6 meses. E eu não perdi ninguém da equipe, ninguém. Todo mundo ali junto, sabe? Ligava e avisava, vamos conseguir filmar, pum, todo mundo junto. Como o filme é de 1995, está fazendo 30 anos, né? Muita gente não tinha nem nascido. Ah, com certeza. Muita gente da nossa equipe aqui, muita gente telespectador. Então, vamos fazer um contexto, né? A importância do filme em si e do contexto histórico brasileiro, não é? Porque no início dos anos 90, o cinema brasileiro foi paralisado, né? Porque o governo Fernando Collor desmontou tudo. Tudo, acabou com a Embrafilme. E o Carlota Joaquina, lá em 95, chegou com esse frescor e chegou dizendo que o cinema brasileiro estava aqui para retomar tudo. Não é? Foi isso que você... vivo, atento. E você estava atenta a isso? Chegou o meu momento, agora, vamos voltar com tudo. Foi Itamar Franco? Foi Itamar Franco. Foi Itamar Franco. É uma coisa engraçada quando você fala o Collor, né? Porque você vê que tem governos que entram e a primeira coisa que eles fazem é destruir a cultura, né? Primeira, é onde eles se sentem inseguros e que podem ser atingidos. Então o cara entra e fala, acaba com isso, acaba com o cinema, acaba com o teatro, não quero ninguém, acabem os livros. Acaba com o Ministério da Cultura. Vamos proibir os livros agora, não pode ter mais. Não queremos ninguém pensando. Porque, claro, a maneira mais fácil de você mandar em todo mundo é todo mundo ser bem burrinho. É lógico. E não ter visão de nada. E foi isso, quer dizer, o Carlota veio logo depois desse primeiro momento, né, que para mim
mim foi no nosso tempo de vida, foi o primeiro momento. Sim. O segundo foi agora na época da pandemia. E eu queria muito já dirigir esse longa. Eu amo cinema e para mim era muito importante não deixar de fazer cinema. E a gente estava num momento, nos anos 90, que dizia assim, o cinema vai acabar, o cinema vai acabar. E eu dizia, o cinema não pode acabar, gente. Eu amo fazer cinema, estou chegando agora para fazer cinema, o cinema vai acabar, não pode. E aí eu comecei a estudar a história do Brasil e quando eu cheguei na chegada, né, quando eu comecei a ler sobre a chegada da família real, eu tive a... Sabe quando você fala assim, é aqui? E você formação do Brasil. É a formação do Brasil, é como o mundo enxerga o Brasil e como o Brasil enxerga o mundo. Isso. Então tem uma coisa muito interessante que serve até hoje para nós, que no fundo a gente ainda é colonizado. Claro, exatamente. A gente ainda tem uma referência com o estrangeiro um pouco complexa. E eu diria que o Carlota desmonta isso, porque primeiro mostra a raiz, segundo porque é muito divertido. Mas você foi muito abusada, Carla, porque eu fui rever agora, depois de 30 anos, mas que abuso, como é que ela fez esse filme, como é que ela teve coragem, porque eu não me lembro mais na época, mas deve ter sido assim, o público assistindo aquilo daquela forma, porque o cinema de época sempre é muito sisudo, não, né? É pomposo, né? Tenta fingir que existe uma época onde todo mundo era super educado e super chique. O que é claro, se a gente hoje não é super educado e nem super chique, né, no mundo, imagina naquela época, claro. Não tinha nada. O que a gente tinha era uma riqueza que o homem conseguia produzir que não consegue mais, claro. Né? Mas o que foi engraçado naquela época, quando a gente estava construindo, porque eu sabia que eu tinha que fazer o filme com uma linguagem que me permitisse contar essa história, porque é muito caro fazer filme de época. Então, eu já do roteiro, quando comecei a escrever, eu falei, eu tenho que ter um narrador. E esse narrador tem que estar num país distante, para que a menina que está ouvindo a história imagine a história, e o que a gente vê é a imaginação da menina, Isso. Não é o real. E aí, nesse sentido... Esse foi o grande pulo do gato, né? E aí, nesse sentido, você fica livre, porque você vai dos absurdos às coisas mais sérias, às coisas mais dramáticas, então você vai junto com a imaginação. E tive a sorte de ter a menina, Ludmila Daia, a Yolanda... Ela fazia Yolanda e a Carlota jovem. E é um gênio, né? Ela tinha 10 anos e era maravilhosa. Falando inglês incrível, depois falando... Aprendeu tudo para o filme, não falava filme. uma palavra de inglês nem uma de espanhol. Como tem, voltando à história de que tem muita gente, eu estou vendo aqui ó, a carinha de uma menina ali que tem menos de 30 anos, menos de 25. Qual é a sinopse que você faria para encantá-la para ir ao cinema, por exemplo? Um pedaço da sua história você não deve deixar de ver, porque é genial. E quando a gente estuda história, na realidade nos ajuda a entender o presente e a planejar melhor o futuro. Mas a Carlota Joaquina era casada com Dom João, vieram para o Brasil, Vai ficar contando o filme agora. Não, mas só uma pequena sinopse. Gente, aprendeu na escola ela. Sabe tudo. Sabe tudo? Todo mundo sabe aqui. Quem não aprendeu dessa terra, não quero nem o pó. Todo mundo aprendeu. É verdade. E fica todo mundo assim na escola. Como é que foi na escola? Porque você teve em escola hoje. Como é que foi? Foi no céu. Foi maravilhosa. A sessão foi maravilhosa. Estava lotado. E depois a gente teve uma palestra, assim, uma conversa para saber o que eles gostariam de saber. E é muito legal, porque... O que as crianças falaram com você? Não eram crianças, eram pré-adolescentes, né? Entre 12 e 14 anos. Tá certo. Mas o que eles falaram com você a respeito Tinha do filme? milhões de curiosidades. É. Curiosidades sobre o roteiro, sobre a história... Quais eram as coisas mais difíceis no processo de filmagem? Então, foi muito interessante ver que o filme
acompanhou no tempo. O filme não... Você olha, você não sente e fala assim, isso é um filme de 30 anos Não atrás. é. Não, você não vê isso. Senhora, a gente tem uma brincadeira que a Melanie de Mantas, que é a roteirista do Dia do Rio, na estreia, ela fez o seguinte, falou, bom, gente, a gente acabou de assistir o filme está super atual, não envelheceu, nós não envelhecemos também, vocês podem ver aqui que a gente está igual. Agora a gente vê o tempo passar quando a gente olha para a Ludmilla. Que era uma criança... Tinha 10 anos e está um mulherão maravilhoso. Com certeza. Então, se não olhar para a Ludmilla, está tudo igual. É ela que realmente envelheceu de tudo. Mas é engraçado isso, você não sente o tempo. Não, o filme está atualíssimo e eu acho... Cara, ele é muito surpreendente, esse filme. Ele continua. E eu acho que é aquele filme que vai ser atemporal, vai ser surpreendente sempre, Carla. E num ano muito importante para o cinema brasileiro, essa comemoração, trazer o filme de volta com essa qualidade para o público assistir, num ano em que a gente ganhou o Oscar... Ganhou Palma de Ouro. Ganhou Palma... Que o cinema brasileiro está indo super bem. Gente, o cinema brasileiro tem feito coisas muito boas. Bobo é quem não vê. Quem perdeu o filme do Ney Matogrosso devia correr para ver. Claro. Quem perdeu Manas devia correr para ver. Malu. Ainda Estou Aqui foi muito visto, porque coisa do Oscar... Sim. Eu diria que grande parte do país já assistiu. Mas tem outros filmes que não necessariamente não ganharam o Oscar, que estão aí nos cinemas. Claro. As pessoas não devem perder, porque tem uma qualidade, uma dramaturgia tão interessante, sabe? Exatamente. A gente tem muito mais coisa para falar. Como não dá tempo da gente falar tudo aqui no nosso programa na TV, a gente vai continuar falando um pouquinho mais ainda no YouTube. Então, a gente chamando o público para saber um pouco mais, dizendo que o filme estreia dia 14. Dia 14. Em quantas capitais? Olha, a gente está agora com 10... 10 capitais, 10 com capitais, certeza. são quase 40 e poucas cópias. É pequenininho, não é um lançamento feito... Sim, é mas... um lançamento por favor, comemorativo. Vejam, corram para o cinema porque vale a pena, é maravilhoso. Gostaram então da conversa no YouTube do Metrópolis? Então esse papo ainda vai continuar. Passem por lá. Obrigado aqui na TV, a gente já retoma. Fique agora com a imagem de Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Amanhã estamos de volta aqui na TV Cultura, às 7h45 da noite. Beijo, tchau. Once there was an exuberant court and a noble girl who left the colors and the joy of her Spanish royalty in order to marry a Portuguese prince. Her name was Carlota Joaquina. The night of her marriage was a disaster. And then Carlota grew up into an insatiable and ugly princess with lots of lovers. Lots of them. And because of that, she had lots of children. Lots of them. But that wasn't all. One day, Europe was swept by a hurricane known as Napoleon, who sent the royal family far, far away to its most exotic colony. Continuamos o nosso papo aqui falando de Carlota Joaquina, Carla Camurati, agora aqui no nosso YouTube. E como é que você, assim, a gente falou um pouco da história da Carlota Joaquina, vindo para o Brasil. E como é que você teve a ideia de fazer em tom de farsa, de quase absurdo, seu roteiro e fazer esse filme assim? Porque a história é absurda. Você começa a ler como é que eles fugiram de Portugal, levando toda a biblioteca, numa noite, sem que ninguém soubesse. Chegaram no Brasil, tiraram as pessoas de dentro das suas casas para botar a corte. Quer dizer, você tem todo é um momento da história muito louco, porque é o fim da monarquia absoluta e eles chegando no Brasil, que é essa exuberância, essa potência. O Brasil é um país muito poderoso, poderoso na estrutura dele, em pedras preciosas, madeira,
água, tem tudo que a gente precisa e a gente não sabe aproveitar, né? Que loucura. Então, havia ali, nesse momento, uma coisa muito importante acontecendo. E eu achei que eu tinha que pegar eu tinha que ter a pegada que pegasse desde crianças até adultos. Eu tinha que ter uma linguagem que me permitisse, que é por isso eu tinha um narrador, a menina que ouve a história, e ao mesmo tempo eu ia botando, porque se você vai vendo os absurdos que acontecem com a Carlota, né, só o fato de você ter uma rainha que tem milhões de amantes, né? É uma coisa de louco. Você tem um rei que... Ele guardava, de fato, coxinhas no bolso. Comia frango o tempo inteiro. Eu ria sozinha, porque quando você começa a fazer pesquisa, você lê muito. E você lê sobre o mesmo período por vários autores e por várias... Eu fui até Portugal para ver os jornais na Torre do Tombo. Nossa, você fez uma pesquisa profunda mesmo na época. Fiz. Não, tem que fazer, porque mexer com história é delicado. Claro, com certeza. Entendeu? Porque, quer dizer, você não... Eu até termino o filme com a frase que é o seguinte. Ela pergunta, mas é verdade mesmo que ela matou o Dom João? Aí ele responde, Yolanda, história é como assim, quanto mais você lê, menos você sabe. Sim. Porque cada um tem a sua própria visão dos fatos. Claro, a versão, é sempre uma versão. Uma versão, não história é versão, né? Então, é até uma determinada página. E eu achava que eu tinha que ter esse humor brasileiro da chanchada, mas ao mesmo tempo ser sério, porque não é um filme... A cena que a gente assistiu agora... A Maria Fernanda está possuída. Ela está com raiva mesmo. Ela não está fazendo uma brincadeira. Estou com raivinha. Não, as cenas que são sérias mesmo. A fuga ou a briga deles. Mas tinha esse espaço para o humor, para o lúdico. Que eu acho que é um pouco da alma brasileira. Sim. Por isso que as pessoas têm essa identidade com o filme. Mas você, quando estava fazendo, você não achava que poderia ser ousado demais e o público não entender? Não achei, sabia? É mesmo, desde o início. Mas não imaginava que ia fazer 1 milhão de espectadores. Eu pedi a Deus que me deixasse 3 semanas. Eu dizia, meu Deus, eu trabalhei tanto. Pelo menos 3 semanas ele tem que ficar em cartaz. Porque se ele não ficar, porque eu jurei para mim mesmo que se esse filme não fosse um sucesso, eu não ia fazer cinema, eu não ia ser diretora. Porque eu não ia querer me ver nessa situação, tendo trabalhado o que eu trabalhei e fazendo coisas que ninguém queria ver. E gastando dinheiro. Eu falei, eu vou arrumar outra coisa para fazer. Se não der certo esse filme, não faço o segundo, senhor. Simples assim, não precisa ser para o meu ego isso. Ou é para as pessoas, para servir as pessoas, para divertir as pessoas. Ou eu não quero, vou fazer outra coisa. Claro. Então, eu tinha muito esse sentimento. E por isso que eu falava, pelo menos 3 semanas eu tenho que ficar. Ficamos 11 meses e o filme... É chamado da retomada do cinema brasileiro por isso. Claro. Mas eu nunca imaginei. Mas eu queria realmente atingir um público de todas as idades. Eu queria que uma pessoa com 90 anos sentasse ali e desse umas boas gargalhadas e que uma criança de 10 anos conseguisse olhar e rir também. Que é o que acontece hoje ainda assim, não é? E as salas de cinema... Todo mundo fala, é muito engraçado. Olha isso, não acredito, não é possível que era assim. Vira uma confabulação, sabe assim, todo mundo em estado de excitação e comentando. Olha! Você ouve umas expressões. E a Carlota Joaquina era uma espécie de Odete Reutemann do século XIX, não é? Totalmente. Que odiava o Brasil, que quando foi embora não queria nem o pó levar no sapato. É muito totalmente. Incrível. Só que ela aquilo. tinha mais sexualidade do que Odete Reutemann. Nossa, ela tinha muitos amantes, né? Muitos amantes. Ela era... E ela era conhecida como a princesa mais feia da Europa. Então, a grande coisa da Carlota
era com a Isabel. Ah, sim, sim. Entendeu? Que era linda, loura. E tudo que ela queria, ela tinha uma relação de admiração e desejo de ocupar aquele lugar, mas ela era feia. Ela tinha muito desejo sexual, inclusive tem muitos autores que dizem que dos 9 filhos, grande parte não era de Dom João. Não era de Dom João, porque tinha muito amante, não tinha como Os evitar. historiadores dizem que a Maria Teresa com certeza era dele. E Pedro também. Mas ali Como é que no tem meio... certeza, assim? Eu não sei como eles têm tinha certeza. teste de DNA na época. Porque é tudo pessoal. É meio duvidoso, meio duvidoso. Agora, a gente vendo, e o que a gente está vivendo hoje no Brasil, dá para fazer meio que um retrato, porque a realidade das nossas elites, de quem está no poder, elites políticas, etc., é uma coisa farsesca também, não é? Que não tem muita graça, aliás, o que a gente vive na realidade, não é? Mas é uma coisa meio que absurda, não é? Mas é só a gente ver o que está acontecendo, essa confusão toda, de um presidente de um outro país vir se meter, apitar no nosso cafofo, entendeu? É porque é essa relação de país colonizado, é o outro lá, mequetrefe, falando, não, o meu patrão. Eu olho isso e falo, gente, o Carlota é pinto perto do país, da coleção de absurdos que a gente é capaz de assistir. E o que é muito louco é isso, você vê essas relações como o poder é torcido, né? Você reconhece uma série de coisas que, de alguma maneira, acontecem hoje, empacotadas de outra maneira, cuja raiz está ali. Claro, exatamente. A raiz está ali, a gente empacotou, embrulhou, fez outra coisinha, mas, no fundo, é a mesma atitude. Claro. E a gente vendo o filme, ele é tão... as cores, os lugares e tal. Parece um filme muito caro, sabe? Muito figurino, muitas locações e tal. Como é que você fez parecer um filme tão caro? E eu acredito que não tenha sido tão caro assim. Não foi nada, né? que custou R$500 mil. Foi feito em 5 semanas ao longo de 6 meses. Porque a gente reciclava tudo. É o primeiro filme sustentável da história. A gente reciclava absolutamente nada. Saiu de continuidade, vai para a pilha. Saiu de continuidade, vai para a pilha. E aí a gente refazia aquilo, porque a gente realmente não tinha dinheiro nenhum. E eu tive que ter uma linguagem, porque eu acho que o que salva você, quando você está fazendo um trabalho, seja uma ópera, um filme, nas dificuldades, é você ter uma linguagem sólida para estar contando a sua história do seu jeito. O Carlota, eu sabia que eu tinha que ter um narrador, porque o narrador me cobriria alguma coisa que eu não conseguisse filmar. Eu queria um olhar de um país distante, porque eu queria que o narrador pudesse falar bem, mal do Brasil, falar dos nossos absurdos. E se fosse um brasileiro falando, isso ia ter uma outra conotação. Eu queria que a gente no Brasil visse o nosso país através de um olhar estrangeiro. Distante. Distante. Onde você olha o Brasil e você consegue não se misturar com ele. Claro, claro. Então, e o que a gente fez foi, dentro dessa linguagem, como a gente tinha muito pouco dinheiro, eu estabeleci cores para cada país. Eu trabalhava com uma equipe maravilhosa, que era o Tadeu Burgos, a Emília Duncan, Tadeu já faleceu, a Emília Duncan e o Marcelinho Pis. E eles são absolutamente geniais em tudo que fazem. E a gente tinha palhetas de cores muito determinadas. Então, cada país tem uma palheta de cor. A Escócia são os azuis, os verdes e os cinzas. Aí a gente vai para a Espanha, onde você tem os vermelhos, os vinhos, os laranjas, o fogo, né? Aí você vai para Portugal, você tem os cinzas, você tem o branco, o amarelo desmaiado, e a palheta de cores só entra no Brasil. Que era a única maneira que eu tinha, de alguma maneira, né, de conseguir ressaltar o Brasil perante aquele quadro de uma Europa glamurosa,
porém decadente. Sim. E com 4K agora, então, essa tá coisa lindo. fica mais Tá lindo. evidente E lindo. o som... Mas o 35 é lindo. Eu não posso me Não, queixar. com certeza. Não, com certeza é, O mas 35 para é apresentar para uma nova geração aí é com muito certeza. fascinante. É né? muito fascinante. E o som 5.1, porque o Carlota é mono, né? Ah, era mono, né? Era mono. Então... Antes de terminar, eu li uma notícia, deixa eu até achar a notícia, aqui, a notícia quente dessa semana. 750 artistas do audiovisual nacional, incluindo Carla Camurati, que aqui está, assinaram uma carta ao presidente Lula e a outras autoridades sobre a regulamentação do streaming, cobrando urgência no andamento da pauta, que seria uma contribuição das plataformas com 6% para o desenvolvimento do audiovisual. Como é que está isso? Isso é uma questão, né? Porque a gente faz uma confusão e não consegue estabelecer uma legislação correta para nós, brasileiros. O Brasil é um país enorme, é um mercado que todas essas plataformas são muito felizes de estarem aqui. E a gente não necessariamente ganha o que é correto que a gente ganhasse. Então, você tem filmes, né, um curta-metragem paga Condecine e nada que você põe na internet ou plataforma tem Condecine. Você tem uma série de coisas que você precisa regulamentar, que é o correto, não tem nada além de... Vamos, por favor, regulamentar. Em outros países já é assim, já até é mais, assim, né? Muitos, bem mais do que muitos, 6%. Muito mais. Então, e a gente fica sempre atrás. Por isso que é interessante ver o Carlota, para ver como a gente é subserviente também e como a gente não se reconhece enquanto potência. Tudo bem, a gente é desorganizado, a gente erra muito. Eu digo que o Brasil é quase como se fosse um pré-adolescente perto dos outros países, que tem todo o vigor, toda a beleza, mas volta e meia você fala, Cacilda, como faz uma coisa dessa, meu Deus do céu? Incrível. Onde estava com a cabeça que faz isso? Então, eu acho que tem essa necessidade, aliás, em muitas coisas a gente tem essa necessidade de ter uma legislação mais forte. Claro. Mas a nossa legislação está sempre favorecendo uma coisinha. Ali Sempre tem uma prioridade ali. Tem ali o pessoal resolvendo a sua própria conta. Exatamente. Tem resolvendo a sua conta com o mundo, a sua conta no banco, realizando os seus desejos, seus afinal... amigos, seus aliados. Exatamente. Distribuiu muito santinho para estar ali, fez muita mentira de internet. Então, você tem ali, né, eu não diria que é uma totalidade, mas é uma quantidade muito grande. É mais da metade. E isso nos atrapalha muito. E é complexo, porque, Dr. Ulisses Guimarães, eu fiz um filme que, aliás, as pessoas podem ver. A série está na Copacabana Play e o filme está na Globoplay, que chama 8 Presidentes, um Juramento, que pega a história do Brasil desde, né, das diretas já até a posse do Lula, a série, só com fatos, não tem nenhuma opinião. Ninguém vai lá para opinar, nem eu, nem ninguém. Eu fiz um recorte de fatos e emoções do que o Brasil viveu. E é impressionante. A gente precisa assistir isso. Claro. Porque é uma confusão tão grande, é uma novela tão enrolada, tão mal feita. E aí você vê tudo surgindo, você vê as emendas aparecendo, tudo por Pix, você vai vendo aquilo se desmontando. E eu, na pesquisa, tinha uma frase da doutora Ulisses, eu não botei no filme, que era maravilhosa, assim, está achando este congresso ruim? Espere para o próximo. A gente pode falar isso hoje ainda, né? Você fala, você está ruim, que dirá o que vem aí. Dirá o que vem aí, entendeu? Você então. segura. Porque... Segura nessa. Carla, muito obrigado pela sua presença aqui no Metrópolis, trazendo essa novidade maravilhosa. Eu adorei. O filme é incrível. Por favor, assistam no cinema, porque... É outra experiência. É outra experiência. E o filme, olha, Carla,
É incrível. Você fez, eu acho, um dos melhores filmes da história do cinema Oh, brasileiro. querido. Porque o filme é impressionante. Eu fazia 30 anos que eu não vi esse filme. E eu fiquei maravilhado em rever esse filme. É legal fiquei isso, me deixa tão feliz, em sabia? rever esse filme. Cara, eu realmente, olha aqui, ó. Por favor, assistam no cinema, porque vale muito a pena. Dia 14, nos cinemas, veja se está na sua capital. Provavelmente vai estar... Ou vai estar chegando. Ou vai estar chegando. Mas é um cinema perto de você. Exatamente. Obrigado, parabéns. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Informação, entretenimento e cultura. Você está no lugar certo. Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu estou te esperando.